Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo, pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois, esse vídeo também vai para o nosso canal do YouTube, Ângela Esteve 17, e toda semana a gente traz aqui um tema para que a gente possa refletir a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Se você não me segue aqui ou no YouTube, essa é a oportunidade para poder me seguir aqui, fazer sua inscrição lá no YouTube. Lá no YouTube tem uma playlist de todos os evangelhos que a gente tem feito ao longo desses 4 anos, né? Nós começamos a fazer esse evangelho na época da pandemia e continuamos aqui firmes e fortes todas as segundas-feiras, trazendo sempre um tema que vai de encontro ao nosso coração, ao nosso entendimento principalmente, porque para viver o Evangelho, nós precisamos conhecer o que é o Evangelho, e muitas das lições que a gente lê, às vezes a gente não entende com a devida profundidade, e para isso a gente conta com a ajuda, né, do plano espiritual maior, que nos ajuda a entender através das notas explicativas, dos livros, acerca dos ensinamentos de Jesus e da sua própria figura aqui no mundo. Então, vamos agradecer a Deus e iniciar o nosso Evangelho, agradecendo ao nosso Mestre, pedindo a Ele que esteja no meio de nós, para que nós possamos realizar esse trabalho com toda a paz, com toda a harmonia, como sempre deve ser. Que o Senhor esteja sempre conosco, que assim seja. Hoje eu trouxe um tema que a gente escuta muito nas palestras, no próprio Evangelho também, a gente já é bem familiarizado com o tema do jugo leve. E hoje a gente vai entender o que é esse jugo e por que ele é leve, por que Jesus, como que era a personalidade de Jesus para lhe dizer essas palavras que ele disse. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa frase está em São Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Em vários momentos, Jesus chama, como ele falou a Pedro, como ele falou a tantas pessoas, aquela multidão onde ele pregava, para que eles viessem até ele, que ele aliviaria toda a aflição, todo esse sentimento da pessoa andar sobrecarregada. Mas por que ele disse isso? E como que é que ele poderia fazer isso? Jesus, humanizado aqui na Terra, um grande médico de almas, esse espírito de escola que formou uma personalidade para estar no meio de nós, para trazer a boa nova, ou seja, os ensinamentos acerca do Deus único, acerca das leis divinas, acerca da moral. E ele vem falar com as pessoas sofridas da época, mas para todos nós espíritos que habitamos aqui, não só para aquela época, mas também para a época atual. Ele conhecia muito bem, em profundidade, a alma humana e sabia muito bem das torpezas que campeiam ainda os nossos sentimentos e que causam ainda tantas aflições. E porque ele conhecia essa causalidade que desencadeia toda a sorte de aflições e sofrimentos, é que ele proferiu essa palavra, porque ele vem colocar ao homem terreno uma moral diferente daquela que era pregada até então, do olho por olho, do dente por dente. Para quê? Para que as ações
que essas pessoas, ou nós também, né, temos no mundo, elas vão causar uma reação. E essa reação estará sobre nós. E ele, conhecedor disso, ele começa a dizer às pessoas daquela época para seguirem a forma como ele estava vivendo, que tomassem cuidado com o trato com o semelhante, que começasse a olhar para o semelhante com o mesmo olhar que tem para si mesmo, porque ele mesmo resume os 2 mandamentos e diz para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, ele mesmo, conhecedor, né, da alma humana, do nosso self, né, do nosso espírito, ele tinha já conquistado, esse espírito já conquistou ao longo da sua jornada evolutiva toda a iluminação. Ele não tinha mais o lado sombra. O lado sombra dele já havia se erradicado, não havia mais mazelas nele, porque ele já estava já vivendo já em esferas superiores do que a nossa. Então ele veio realmente como um professor, como um mestre, encarnando-se na Terra para ensinar. E encarnando-se aqui, ele não fugiu das imposições dominantes da sua época e nem da própria condição material, né? Habitando um corpo físico, ele sentiu fome, ele sentiu frio, sede, tudo quanto qualquer ser humano sente quando está aqui encarnado nessa terra. Mas porque ele dizia para seguir a ele e que o seu fardo era leve? O que significa isso? Justamente isso, a conduta dele, que ele tinha, já era baseada, já numa estruturação já realizada na claridade. E o que ele queria então? Que nós seguíssemos essa mesma estrutura. Então, que a gente deixasse de lado as torpezas da nossa alma e fôssemos viver e conviver com os outros da mesma forma como ele fazia. Então, ele veio para ser o exemplo. Tanto é que ele nunca escreveu nenhuma linha, ele viveu, e os seus discípulos, né, tomavam nota das ocorrências para gerações futuras. Mas ele tinha o fardo leve, porque ele não tinha mais nenhum tormento na alma. Então, por isso que ele dizia: siga-me, venha viver a vida da mesma forma como eu vivo. Nós, seres humanos, somos a somatória das nossas aspirações e necessidades, mas também de como é que nós aplicamos os recursos para escravizar ou para libertar? Essa é a grande pergunta. Ontem, no nosso trabalho de apometria, foi trabalho presencial, e nós recebemos uma comunicação de um espírito que disse o seguinte, eu achei uma lição assim muito importante. Ele diz assim que para a gente viver aqui na Terra de uma forma saudável, nós precisamos ter sempre o poder da escolha. E ele diz que em toda situação, independentemente de qual seja, nós temos uma escolha. Sempre tem 2 caminhos. Sempre eu posso pender para o lado mal ou eu posso pender para o bem. Sempre eu posso decidir. Então ele fala, vocês precisam, para amadurecer espiritualmente, aprender a ter decisão, as suas próprias decisões. Então, se um dia a gente amanhece, isso é um exemplo que eu estou dando, o dia amanhece, a gente é que vai decidir se esse dia vai ser bom ou se o dia vai ser ruim.
é uma decisão nossa. Porque ele diz, nós precisamos aprender a viver conscientemente e não simplesmente sermos levados de roldão num comportamento massivo, como robotizados, né? Como se a gente não tivesse participação nenhuma no concerto da vida. E Jesus já dizia isso. Olha, até agora, o que você viveu só te trouxe sofrimento. Então, se você anda sobrecarregado, se anda sofrido, larga isso. Você fez errado. Então, vem. Pega o meu jugo que é leve, ou seja, pega os meus ensinamentos. Tenha a decisão de modificar a sua forma de pensar e agir. E aí o resultado, óbvio, será outro. Até que a sombra seja diluída de nós, é necessário que nós estejamos imbuídos desse comportamento dele, sigamos o seu exemplo e estejamos também sempre em oração. Sempre, porque a oração faz com que a gente vigie para saber se nós estamos fazendo as escolhas corretas. E é dessa forma que a gente vai alcançando a nossa liberdade espiritual. E a nossa maioridade também, nos afastando dos automatismos da animalidade. A nossa existência pode se tornar um fardo muito pesado, com um tormento mental constante, ou pode se tornar um fardo leve. Porque nada, absolutamente nada que nos acontece é por acaso. Mesmo diante de uma doença, mesmo diante de uma dificuldade, as dificuldades de hoje são sementes que nós plantamos no passado. E se a gente continuar plantando do mesmo jeito, a colheita vai ser sempre a mesma. E até quando que a gente vai ficar repetindo isso? Por isso que Jesus em vários momentos falou, você quer me seguir? É agora ou você vai esperar. O poder de decisão é nosso, porque ele não pode também infringir o nosso livre-arbítrio. O poder de escolha é sempre individual. E nós também não podemos escolher pelo outro. O que Jesus veio ensinar foi o amor. E o amor é a conquista emocional superior, que vai romper toda essa densidade da ignorância. E a oração, o que ela vai fazer? Ela vai diluir essas ondas espessas, escuras, que ainda nos atormentam e que muitas vezes tiram o nosso discernimento. Então, essa é a importância de a gente estar vigiando quem? O vizinho? Não, vigiando os nossos pensamentos. Então, quando Jesus disse vigiai e orai, ele estava dizendo vigia aquilo que você pensa. E entre em oração, porque quando você está em contato com o divino, com o Criador, a sua compreensão da vida, ela se torna mais ampla. E a gente consegue enxergar situações que no desespero, que na raiva, a gente não vai conseguir enxergar. E só o amor é que vai realmente dar o sentido existencial que a gente procura. Porque muita gente já perde o sentido da vida. Às vezes não sabe a razão por que está aqui. E nós estamos aqui aprendendo a amar na convivência humana. Por isso que toda a terapêutica que foi proposta por Jesus é libertadora, é total, é sem recuo, como diz Joana de Ângeles. Ele não se detém à borda do problema, mas identifica-o despertando o problematizado para que não reincida o erro no comprometimento moral com a consciência, a fim de não
que não lhe aconteça algo pior. Por isso que toda vez que ele realizava uma cura, ele dizia: vai, não peques mais, não reincida nos mesmos erros. Porque a lei será sempre a mesma. Você pode ter liberdade de plantar o que quiser, mas a sua colheita vai ser obrigatória. E esse homem singular, que era essa personalidade de Jesus, né? Ele sempre foi muito assertivo quando se referia na decisão de cada um. Sempre respeitou o livre-arbítrio. A nossa escolha é inalienável, mas as consequências da nossa escolha também. Por isso que ele pede para que a gente siga os seus passos, para que a gente já comece a plantar o reino dos céus dentro de nós, onde quer que nós estejamos. A gente não precisa esperar ir para outra dimensão, sem corpo físico, para procurar o reino dos céus. O reino dos céus, ele só habita dentro da gente, não tem outro lugar. Não existe outro lugar a não ser dentro de nós. Então, se a gente for colocado num paraíso, que se Jesus nos pegasse pelas mãos e levasse nos páramos divinos onde ele vive, a gente não ia suportar. A gente ia querer voltar para cá. E mesmo que se fôssemos colocados dentro de um paraíso, se dentro de nós a gente não estiver bem, não adianta nada. Mas se nós carregamos a luz divina dentro de nós, se nós nos mantemos em profundidade nesse relacionamento com o Mestre, dentro dos seus ensinamentos, não importa onde nós estejamos. A gente pode estar no lugar mais escuro, mais recôndito da terra, mas a gente vai estar alinhado espiritualmente com ele. E é isso que ele veio ao mundo como luz divina, para que a gente percebesse a grandeza do seu ensinamento. Infelizmente, ele veio como luz e o mundo recusou essa luz, preferindo a densidade, o nevoeiro e toda a sobrecarga das coisas materiais. Jesus era uma personalidade, ele era sóbrio, austero, mas ele não tinha dureza de crueldade. Ele era firme nas suas convicções. E ele sempre compassivo, mas não era conivente com o erro. Nunca foi. E foi essa coragem que ele demonstrou pelo seu próprio exemplo, como viver em equilíbrio e também morrer com serenidade, mesmo diante de todo o flagelo que ele sofreu. Ele foi exemplo em todos os momentos. Sempre sereno, porém firme. E é esse o exemplo que ele deixou. Infelizmente, a comunidade judaica da época, do seu tempo, e a sociedade, né, de uma forma geral de todos os tempos, não aceitem o método dele. Imagina perdoar 70 vezes 7. Imagina conviver com pobres estrupiados. A gente vê o exemplo aqui. Estamos em 2024 e nós temos aí uma figura maravilhosa, tão lindo, que é o Padre Júlio Lancelotti, fazendo um trabalho magnífico diante dos pobres, dos necessitados, e sendo agredido pela mídia. Então a gente vê que não mudou muitas coisas, não. Ainda os fariseus, ainda a ignorância dos homens vazios de comportamento moral, ainda estão imperando. Hoje em dia se pegam inclusive textos do Evangelho e todo mundo quer torcer o texto
para que seja de acordo com as concessões de mentira, de bajulação, de pouca moral. Tem, inclusive, alguns indivíduos que ainda veem Jesus como um violador das leis e dos costumes, porque ele veio dar outro costume. Quando ele fala na parábola da grande ceia, das núpcias, ele convida todos à mesa. Ele não põe ninguém em regime de exceção. É uma figura de austeridade e de misericórdia. Sim, essa é a personalidade dele, que conquistava as pessoas naturalmente, sem promessas mentirosas, sem suborno, e nem dando concessões inúteis, mas sempre primando pela verdade, sempre procurando consolar aqueles que vinham sinceramente lhe pedir ajuda. E continua, ainda disposto a ajudar aqueles corações que sinceramente se colocam à sua frente. Jesus nunca virou o rosto para ninguém e não vai virar, porque, como já foi dito, ele já veio iluminado. Ele foi a luz do mundo que o mundo não reconheceu. Então, quando ele diz esse vinde a mim, não é uma questão de querer mostrar poder, porque eu sou o cara. Muita gente distorce isso. Como é que ele fala uma coisa dessa? Ainda repetem as mesmas palavras dos fariseus da época. Como é que ele se diz enviado de Deus? Como é que ele assume esse papel de filho de Deus? E hoje muita gente ainda faz isso. Mas, independentemente das críticas, que ele não estava nem um pouquinho preocupado, veio instruir e consolar todo o povo terreno, todos os espíritos que aqui se acomodam dentro da sua evolução. Nunca ele se acomodou ao modus vivendi operandi da época. Nunca se colocou privilégios ou confortos que fossem desnecessários. Nunca ele quis isso, muito pelo contrário. Era muito firme na sua postura e muito humilde. Tanto é que quando ele, antes de ser crucificado, ele lava os pés dos seus discípulos, mostrando a eles que, como ele mesmo, ele disse várias vezes, eu vim ao mundo para servir e não para ser servido. E eu acho que se a gente guardasse um pouquinho dessa filosofia de servir, ao invés de ficar esperando ser servido, muitas coisas mudariam. Por isso que é importante a gente ter em mente a proposta do Cristo, entender essas palavras dele, entender quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, porque ele já trilhou os caminhos que ora nós trilhamos. Ele já viveu as dificuldades que nós ora vivemos. Então, ele é um caminho aberto para que a gente, através do seu exemplo, através da nossa vivência, de acordo com a vivência dele, a gente também vai alcançando a nossa luz interior. Porque quando alguém pergunta qual que é a minha missão aqui na Terra, muita gente faz essa pergunta para a gente. Para mim, eu gostaria de saber qual que é a minha missão aqui na Terra. E a resposta é uma só para todos. Você veio aqui para evoluir e a sua missão é cuidar de você.
Por isso que Jesus sempre primou pela decisão de cada um de segui-lo. Ele está sempre convidando a todos para esse banquete. Ele está sempre dizendo para nós: segue-me. Nós é que ficamos adiando. Ele não vai forçar nada disso. E às vezes a gente só faz isso quando o sofrimento bate à nossa porta. Quando a dor nos visita e aí a pessoa não aguenta mais, aí ela vai procurar. Que a gente seja pelo menos inteligente o suficiente para não ter que esperar que essa hora chegue para a gente procurar os caminhos que levam até o nosso Pai. E o caminho é o caminho do Mestre. Ele veio para colocar um mapa de conduta para nós aqui. Que a gente aproveite. Ele não, quando disse essas palavras, ele não veio dizer que ele era o grande, que ele era o tal. Não foi nesse sentido como na época os judeus ou fariseus interpretaram. Não, ele veio com humildade dizendo: olha, eu já trilhei o caminho que você está trilhando agora. Eu já passei por isso, eu já estou na luz. Então, ó, vem por esse caminho aqui que você vai chegar mais rápido. Então, seguir a Jesus é também estudar o Evangelho, porque como é que a gente vai seguir alguém que a gente não conhece? Se a gente não sabe do comportamento deles, como é que a gente vai seguir? Simplesmente louvando? Cantando hinos e glória e aleluia? Não. É somente conhecendo, sabendo como que ele agiria nas situações e a gente trilhando a nossa vida, pensando que muitas vezes é melhor perdoar agora do que sofrer por mais 500 anos. Que é melhor amar hoje do que ficar colhendo os espinhos do ódio por mais 1000 anos. Que é melhor que a gente plante o bem hoje para que em seguida a gente possa colher os frutos do amor, da bondade e da misericórdia para nós mesmos. E aí a gente repete as palavras do Mestre: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E que nós possamos sempre contar com esse amigo divino, que sempre está pronto a abrir seus braços para nos receber, aguardando somente a nossa decisão, e que nós possamos, Senhor, ter a fortaleza moral de decidir de seguir hoje, não amanhã, não depois de amanhã. Que nenhum compromisso do mundo, que nada do mundo físico possa nos impedir de seguir esse caminho. Que nós aprendamos a renunciar aos prazeres que muitas vezes nos levam à loucura. Que nós aprendamos a perdoar para que nós possamos viver mais em paz com as criaturas. Que nós possamos, nessa encarnação, lidar com as nossas dívidas de amor de uns para com os outros. Para que um dia, que assim Deus o permita, nós possamos todos nos reunir num só coração e num só pensamento em torno do nosso Mestre Jesus. E esse dia um dia vai chegar, porque nós cremos, nós temos fé e nós estamos trabalhando para isso. E que a gente possa se encontrar sempre aqui em pensamento, em espírito, e quem sabe, oxalá, um dia nos encontraremos dentro de um jardim grandioso que essa terra ainda vai se tornar, e que a gente possa, sim, estar junto do nosso Mestre, não mais como sobrecarregados, mas sim como aqueles que estão sempre prontos para trabalhar na sua seara divina. Muito obrigada a todos
pela companhia. Que Jesus possa abençoar cada lar aqui representado, que Ele possa sempre estar no meio de nós, no nosso pensamento, na nossa conduta, nas nossas decisões. Não nos esqueçamos da oração, da prece, desse momento de nos conectarmos ao plano maior da vida, porque isso faz toda a diferença. Então, minha gente, hoje o jugo é leve. Semana que vem a gente traz aí um outro tema e vamos caminhando dentro dessa seara bendita que o Mestre nos confiou. E dentro desta encarnação que a gente possa aproveitar ao máximo daquilo que a gente está vivendo aqui na Terra agora. Que a gente aproveite as oportunidades. Sabedores de que toda dor, toda dificuldade que nós atravessamos, ela é apenas passageira. Depois nós teremos frutos muito doces para colher ao lado daqueles que nos amam e principalmente ao lado daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Fiquem na paz de Deus, que Jesus abençoe a todos, tenhamos aqui uma excelente semana e segunda-feira que vem, se Deus quiser, estaremos aqui de volta com o nosso Evangelho Online às 21 horas. Não esqueçam de curtir esse vídeo aqui no feed, que daqui a pouco já vai estar aqui, e também depois lá no YouTube. Compartilhe, se você gostou desse evangelho, compartilhe com uma pessoa que você ama. Tá bom? Muito obrigada, um beijo no coração e até a semana que vem, se Deus quiser.